Pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Vado Concursos. Hoje nós iremos iniciar a nossa preparação para o concurso da Polícia Penal do Estado da Bahia, certo? Então, se você está se preparando para esse concurso ou deseja iniciar sua preparação, fica aqui com a gente, que nós iremos aqui trazer muito conteúdo para ajudar vocês nesse novo concurso da Polícia Penal da Bahia, certo? Lembrando aí que nós já temos banca contratada, que é a banca FGV, certo? Então, a banca FGV irá organizar esse concurso, irá organizar o certame da Polícia Penal da Bahia e nós iremos trabalhar aqui no nosso canal diversas questões, certo? Em cima da banca FGV, certo? Já para vocês ir se familiarizando para a prova de vocês, beleza? Então, hoje nós iremos iniciar a nossa preparação, certo? Rumo à Polícia Penal da Bahia, começando pela nossa Lei de Execução Penal, certo? Essa é a lei mais importante para quem está estudando para os concursos de polícias penais, seja ele qual estado for, certo? Então, a Lei de Execução Penal que vai dar embasamento a esse estudo para concurso de polícia penal, principalmente aquelas legislações específicas, certo? Legislações específicas do estado, que é focando ali na polícia penal de determinado estado, certo? Então, todas essas leis específicas, elas tomam como base a Lei de Execução Penal, certo? Então, além de ser cobrado no concurso de vocês, ela também é parâmetro aí para as outras leis do edital de vocês, certo? Então, essa lei da execução penal, para quem estuda para concursos, polícias penais, deve estar aí na ponta da língua, certo? Então, hoje nós vamos iniciar já a nossa preparação rumo à Polícia Penal da Bahia, focando nessa lei de execução penal, nossa conhecida LEP, certo? A lei 7.210, certo? Então, essa lei aqui que eu trouxe para vocês, ó, certo? A LEP, Lei de Execução Penal. Nós iremos hoje trabalhar 15 questões focando na LEP, beleza? Então, se você está se preparando aí para PPBA, fica nesse vídeo até o final que você vai ter aí muito proveito, certo? Nós trouxemos aqui um conteúdo excelente, filtramos aqui diversas questões de toda a parte da LEP para ajudar vocês nessa preparação, certo? Antes de iniciarmos nossas questões, ó, pessoal, eu quero deixar aqui disponível para vocês, certo? O nosso vadimeco da Polícia Penal da Bahia, certo? Nosso material já está totalmente atualizado, abordando aí todas as leis da parte de igualdade racial e de gênero, direito constitucional, certo? Direito penal, direito administrativo, processual penal, direitos humanos e toda a parte de legislação extravagante, certo? Incluindo aí a nossa LEP. Nesse material aqui vocês vão encontrar todas as leis de forma atualizadas e compiladas, certo? Vocês vão ter acesso aqui, ó, às súmulas, há diversos mnemônicos, que são aqueles macetes de concurso, vão facilitar bastante na compreensão do conteúdo para vocês, certo? E as leis propriamente ditas, todas elas atualizadas e compiladas, certo? Você vai estar recebendo aqui de bônus, ó, o edital verticalizado, certo? Essa tabela de estudo também nós iremos passar para vocês. Esse material aqui é o módulo 1, certo? Quanto ele está custando hoje? Está aí um preço super excessivo, por apenas, ó, R$ 34,90, certo? Eu vou deixar o link aqui na descrição, vou deixar o link aqui no WhatsApp, vocês entrem em contato comigo que eu vou liberar o material para vocês, certo? O que é que acontece? Quem estiver adquirindo o material, sai no edital, a gente reenvia o material pós-edital sem custos, beleza? Então não se preocupe. Quem adquirir o material agora, sai no edital, você vai ter acesso a todas as atualizações sem custo. E hoje eu vou deixar aqui uma promoção para aqueles 10 primeiros alunos que entrarem em contato comigo, certo? Então, os 10 primeiros alunos que entrarem em contato comigo solicitando o material, vai estar recebendo por esse valor aqui de R$ 34,90. Além do Vadimédico, vocês vão receber, ó, mais de 1.000 questões focando na Polícia Penal da Bahia, certo? Esse material de 1.000 questões, que será nosso caderno de questões, está sendo editado, certo? Essa semana ainda essa semana que nós estamos postando o vídeo aqui no YouTube, nós iremos lançar ele, certo? Você siga a gente lá no Instagram, certo? A gente vai comunicar lá no WhatsApp também, no grupo do WhatsApp rumo à Polícia Penal da Bahia. Então, se você não está no grupo, entra lá no grupo e você vai ficar por dentro de todas as nossas atualizações quando nós iremos lançar esse material, certo? Então, os 10 primeiros alunos que estiver adquirindo nosso material, o Vadimec irá receber o nosso caderno de 1.000 questões logo que for lançado, certo? Então, levará de brinde aí o Vadimec mais o caderno de 1.000 questões, certo? Então, você já tem interesse aí de adquirir esse material, corre, fala comigo aí no WhatsApp que a gente vai, certo, liberar esse material para você, certo? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, certo? Deixa aquele like, deixa aí nos comentários quantas questões vocês acertaram, deixa aquele feedback que nós vamos agora iniciar nossas questões aí propriamente ditas, certo? Se você é novo aqui no canal, você vai gostar bastante aqui do nosso conteúdo, sempre com muita objetividade, sem muita conversa, certo? Nós iremos aqui toda semana trazer questões focando na Polícia Penal
da Bahia, beleza? Então, sem mais delongas, sem mais conversa, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar aqui nossas questões. Pessoal, então vamos lá. A questão número 1 em tela diz o seguinte, ó. De acordo com a Lei de Execução Penal, o condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido obrigatoriamente a... Então, letra A, ó, encarceramento em solitária por um período de 3 meses. Letra B, o exame e diagnóstico psiquiátrico. C, identificação do perfil genético mediante extração de DNA. Letra D, cadeia de custódia. Ou letra E, trabalho em penitenciária agrícola. Aí, senhores, qual alternativa aqui está correta conforme a nossa questão, certo? Então, o condenado aí por crime doloso praticado, ó, com violência grave contra a pessoa, certo? Bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável. Será submetido obrigatoriamente aí qual dos itens aí abaixo. Pessoal, é o seguinte, ó, conforme nosso artigo 9 A, certo? Artigo 9 A da LEP, ele vai trazer o seguinte, que o condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra o vulnerável, será submetido obrigatoriamente, certo? Então, lembre dessa palavrinha-chave, obrigatoriamente, beleza? A identificação do perfil genético mediante extração de DNA, certo? Ó, conforme aqui está o item C da nossa questão. Então, ele será submetido aqui, ó, à identificação do perfil genético mediante extração de DNA, certo? Por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, certo? Então, ele, ao dar ingresso aí no estabelecimento prisional, ele deve ser submetido obrigatoriamente a essa identificação do perfil genético mediante extração de DNA, quando o crime aqui for doloso, ó, crime doloso praticado aqui nessas situações, violência grave, certo? Crime contra a vida, liberdade sexual ou crime sexual contra vulnerável, perfeito? Então, ó, gabarito nossa questão número 1, letra C, conforme aqui, eu vou deixar a referência para vocês, artigo 9º-A da nossa LEP, beleza? Então, fechamos aqui a nossa primeira questão, gabarito aqui, letra C. Lembrando, senhores, que o nosso artigo 9º, ele traz também lá no parágrafo 8º, certo? Ele traz lá no parágrafo 8º que aquele que se recusa, certo, a submeter-se a esse procedimento, ele estará aí cometendo falta grave, certo? Então, lembrando aqui, ó, na recusa, certo? Na recusa, ele estará cometendo aqui, ó, falta grave. Falta grave, certo? Conforme o parágrafo 8 do nosso artigo 9º-A. Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético, perfeito? Então, cai nenhuma questão onde coloque aí que o detento lá se recusou a se submeter a essa identificação do perfil genético, ele estará cometendo aí falta grave, perfeito? Então, fechamos questão número 1. Vamos seguir aqui para a nossa próxima questão. Vamos lá, a questão número 2 diz o seguinte, ó. No que diz respeito à execução penal, assinala a afirmativa correta segundo a legislação vigente. Então vamos lá, senhores, vamos assinalar aqui nossa alternativa correta, certo? A letra A diz o seguinte, ó, ainda que a sentença condenatória tenha transitado em julgado, cabe ao juiz criminal prolator da sentença a aplicação de lei mais benéfica, posteriormente editada. E aí, senhores? Pessoal, é o seguinte, a alternativa aqui está incorreta, certo? Está incorreta. Compete ao juiz da execução, certo? Aplicar os casos aí julgados, aplicar os casos julgados lei posterior que de qualquer modo favoreceu o condenado, certo? Então, caso aí venha a favorecer o condenado, será aí o juiz de execução, certo? De competência do juiz de execução e não aqui, ó, do juiz criminal prolator. Aí eu vou deixar aqui um bizu para vocês. Sempre que nós falarmos aqui, ó, transitado em julgado, certo? Então, teve a sentença condenatória, transitada em julgado. Após esse trânsito em julgado aqui, a partir daí, essas ações serão de competência do juiz de execução, certo? Execução. Não tem o que se falar aqui em juiz criminal prolator. Perfeito? Então, sempre que uma questão trouxer aqui após trânsito em julgado, a partir daí, essas ações serão feitas aí pelo juiz de execução, beleza? E não o juiz criminal prolator. Então, falando aqui, ó, aplicação de lei mais benéfica, certo? Então, será sim o juiz de execução
penal, certo? Juiz da execução aí, conforme ao nosso artigo 66 da nossa LEP, beleza? Vocês podem estar conferindo lá. Então, compete ao juiz da execução aplicar os casos julgados, lei posterior que de qualquer modo favoreceu o condenado, certo? Então, aqui, ó, lei benéfica está favorecendo o condenado, vai ser competência do juiz da execução, perfeito? A letra B diz o seguinte: ó, o poder disciplinar no curso da execução da pena privativa de liberdade somente será exercido pela autoridade judiciária, sob o crivo do contraditório e mediante manifestação do Ministério Público. Senhores, é errado também essa alternativa, certo? Ao contrário do afirmado, o poder disciplinar será exercido pela autoridade, ó, administrativa e não judiciária, certo? Então, autoridade administrativa, perfeito? Então, falando aqui, ó, do poder disciplinar no curso da execução da pena privativa de liberdade, certo? Só será exercida aí pela autoridade administrativa, conforme aí as disposições regulamentares. Perfeito? Então, alternativa aqui também incorreta. A letra C diz o seguinte: ó, o regime disciplinar diferenciado somente é aplicável aos presos condenados, nacionais ou estrangeiros. Senhores, na realidade, o RDD, né, o regime disciplinar diferenciado, será aplicado aos presos provisórios e condenados, certo? Então, não apenas aqui aos condenados, mas também, ó, aos provisórios e condenados, sejam eles nacionais ou estrangeiros, aí conforme a lei de execução penal, certo? Então, também a alternativa C está incorreta. A letra D traz o seguinte: ó, o direito do preso de manter correspondência com pessoas externas ao cárcere poderá ser suspenso ou restrito por ato motivado do diretor do estabelecimento penal. E aí, senhores, esse direito aqui, ele pode ser suspenso por ato motivado do diretor do estabelecimento penal? Correto, certo? Então, alternativa D aqui, ó, perfeita. Correto, conforme nosso artigo, certo? 41, beleza? Parágrafo único, certo? No artigo 41 ele vai trazer lá os direitos do preso, certo? Então, constitui direito do preso aí, certo? Manter correspondência com pessoas externas ao cárcere, perfeito? Só que o parágrafo 1 desse artigo 41 ele traz, ó, que poderão ser suspensos ou restritos mediante ato motivado de quem? Do diretor do estabelecimento penal, conforme trouxe aqui a alternativa, certo? Então, perfeito aqui, conforme nossa LEP, gabarito nossa questão número 2, ó, letra D, certo? Só colocar aqui artigo 41 para vocês tomarem referência. E a alternativa E diz o seguinte: ó, a remissão consiste no deferimento de cumprimento de pena em regime semiaberto, após já ter sido cumprido um terço de pena em regime fechado. Negativo, nada a ver, certo? A verdade é a remissão consiste no cômputo de um dia de pena cumprida ao condenado em regime semiaberto ou fechado, desde que cumprisse determinados requisitos no trabalho ou no estudo, certo? Então, vocês vão ver lá os requisitos dessa situação de remissão de pena lá no artigo 126, certo? Vai ter a contagem de tempo lá, conforme cada situação. Um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, certo? Um dia de pena a cada 3 dias trabalhado. Então, vocês podem estar conferindo lá no artigo 126. Perfeito? Então, fechando questão número 2, gabarito, letra D. Vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá, a questão número 3 diz o seguinte, ó. João, integrante da facção criminosa ABC, durante o cumprimento de pena pela prática de crime de homicídio qualificado, é informado de que será incluído no regime disciplinar diferenciado em observância às formalidades legais. Muito preocupado com as restrições que lhe serão impostas, João pergunta a diversas pessoas sobre as peculiaridades do RDD. Considerando as disposições da Lei 7.210, é característica do regime disciplinar diferenciado. Pessoal, então vamos ver, ó, nossa alternativa aqui conforme as características, certo, do RDD. A letra A diz o seguinte, ó, as visitas quinzenais de 2 pessoas por vez a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente com duração de 2 horas. Pessoal, aqui de cara, certo? Já gabarito nossa questão número 3, letra A. Perfeito aqui conforme nossa LEP. Beleza? Isso aqui, ó, de acordo com o nosso artigo 52. Lá no artigo 52 vocês vão conferir todas as características da LEP. Certo? Artigo 52, especificamente lá no inciso 3, que vai falar dessas visitas quinzenais. Certo? Então aí está conforme nossa lei. Então gabarito aqui nossa questão número 3 já, ó. Letra A. Beleza? Vamos ver aqui o erro das demais alternativas. Certo? Então, a letra B diz o seguinte, ó, a vedação ao comparecimento presencial do preso em audiências judiciais, garantindo os equipamentos necessários para que o acautelado participe do ato por videoconferência. Senhores, não tem
essa vedação, certo? A participação aqui em audiências judiciais, conforme a lei, é preferencialmente por videoconferência, certo? Mas não existe essa vedação. Será preferencialmente por videoconferência, garantindo isso aí a participação do defensor no mesmo ambiente do preso, certo? Então, ele será aí preferencialmente por videoconferência, mas não existe essa vedação em comparecimento presencial. Perfeito? A letra C diz o seguinte, ó, as entrevistas monitoradas, inclusive aquelas com o defensor do preso, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário, certo? Senhores, essas entrevistas elas sempre serão monitoradas, certo? Exceto aquelas com seu defensor, não inclusive, certo? Então, aquelas lá com seu defensor não serão monitoradas, perfeito? Letra D diz o seguinte, a saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol, em grupos de até 5 presos, são 4 presos, não são 5, perfeito? Desde que não haja contato com outros acotelados no mesmo grupo criminoso. E letra E, a duração máxima de 2 anos, conforme nossa lei, a duração aqui de até 2 anos, certo? Até 2 anos, certo? Sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie, certo? Então, alternativa incorreta. Conforme nossa lei, lá no artigo 52, inciso 1, ela vai trazer aqui a duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie. Perfeito? Então, fechando questão número 3, ó, gabarito, letra A. Vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão número 4. Ó. Raul é egresso do sistema penitenciário e está encontrando dificuldades na vida extramuros, notadamente em relação à moradia, pois não possui familiares e os poucos amigos não conseguem ajudá-lo. Nessa situação, a lei de execuções penais no que concerne assistência ao egresso. Pessoal, então vamos lá. Falando aqui de assistência ao egresso, vamos ver aqui nossa alternativa correta. A letra A diz o seguinte, ó, coloca como critério para a concessão de moradia a comprovação de estar empregado. Senhores negativos, certo? Ao contrário do afirmado, a assistência ao egresso tem por finalidade a orientação e apoio para reentregá-lo à vida em liberdade, não exigindo comprovação de estar empregado, certo? Então, vejam lá, no artigo 25, certo? No artigo 25 da nossa LEP, artigo 25, ele vai trazer lá que a assistência ao egresso ela consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade. Ela consiste na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses, certo? Então, nada aí a respeito de você comprovar e estar trabalhando, beleza? Então, alternativa A, incorreta. A B diz o seguinte, que a assistência ao egresso ela é omissa, deixando situações dessa natureza para encaminhamento caso a caso negativo. Ela não é omissa, certo? Na verdade, a assistência ao egresso ela está expressamente contida na Lei das Execuções Penais, beleza? Mais especificamente lá nos artigos 25 ao 27, perfeito? Letra C, ó. Estabelece a concessão de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. Perfeito, senhores. Foi o que eu acabei de falar lá na alternativa A. Lá no artigo 25 ele vai trazer que essa assistência ao egresso consiste justamente nessa concessão de alojamento e alimentação, certo? Do estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. Então, ó, gabarito aqui, nossa questão número 4, letra C, certo? Então, aí correto conforme nossa letra. A letra D diz o seguinte, ó, determina a constituição de uma comissão com assistente social, psicólogo e pedagogo para exarar parecer a respeito. Pessoal, negativo, certo? Ao contrário, ao afirmado, não há na lei determinação da constituição de uma comissão com assistente social, psicológico e pedagogo para exarar aí parecer a respeito. Beleza? Então, a alternativa D também incorreta. E aí diz o seguinte, ó, dispõe que a vara das execuções penais, a partir do comportamento do egresso, determinará o que será feito. Negativo. Na verdade, também não há qualquer previsão legal nesse sentido na nossa LEP, certo? Então, ficamos aí com gabarito letra C da nossa questão número 4, perfeito? Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 5, ó. Na forma do artigo 61 da LEP, assinala a alternativa que indica órgãos da execução penal. Pessoal, então vamos ver aqui, ó, falando dos órgãos da execução penal, certo? Esses órgãos da execução penal, eles estão lá no artigo 61 da LEP, perfeito? Então, como trouxe aqui na questão. Então, vamos ver aqui, ó.
Letra A diz o seguinte: OAB e Ministério Público. Senhores, a OAB não faz parte aí dos órgãos da execução penal. Ministério Público, sim, beleza, mas OAB não. Letra B, ó, Secretaria de Polícia Civil e Juiz da Execução. Da Polícia Civil não faz parte aí dos órgãos da execução penal, certo? Juiz da execução faz sim, beleza? Letra C, ó, Patronato e Conselho da Comunidade. Perfeito. Ambos aqui fazem parte dos órgãos de execução penal, certo? Então, ó, gabarito aqui nossa questão número 5, letra C. Tanto o patronato como o Conselho da Comunidade fazem parte aí são órgãos da execução penal. Perfeito? Letra D diz o seguinte, ó, Defensoria Pública, certo? Defensoria Pública ela faz parte, porém a OAB não faz parte. E por fim, ó, Conselho Penitenciário e Conselho Tutelar. Conselho Penitenciário faz parte, senhores, mas Conselho Tutelar aqui não tem nada a ver, certo? Então, conforme o artigo 61, nós temos como os órgãos, nós temos aí 8 órgãos, certo? Ó, nós temos 8 órgãos. Nós vamos ter aí o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é o conhecido lá CNPCP, certo? Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Teremos o Juízo da Execução. Nós teremos o MP, que é o Ministério Público. Teremos o Conselho Penitenciário, certo? Departamentos penitenciários, certo? O Patronato, o Conselho da Comunidade e a Defensoria Pública. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 órgãos de execução penal, perfeito? Lembrando aqui, ó, que a OAB não faz parte, Conselho Tutelar também não, Secretaria de Polícia Civil, nem outra secretaria aqui também não, certo? Então, fechando aí questão número 5, gabarito, ó, letra C, perfeito? Vamos aí para a nossa próxima questão. Vamos lá, questão número 6 diz o seguinte, ó. Dalva, mãe de filhas gêmeas de 13 anos, foi condenada por roubo, a pena de reclusão de 4 anos e 2 meses. Dalva foi condenado no passado pelo crime de furto, tendo cumprido sua pena integralmente há 6 anos. Pelo exposto, para progredir no regime prisional, Dalva deverá obrigatoriamente. Então vamos lá, temos essas duas informações. Primeiro, ela que foi condenada pelo crime de roubo, onde existe aí a violência, certo? Então, a pena de reclusão de 4 a 2 meses. Só que Dalva foi condenado no passado também pelo crime de furto, certo? Só que já cumpriu sua pena integralmente há 6 anos. Pronto. Então, vamos ver aqui nossas alternativas. A letra A diz o seguinte, ó, que Dalva deverá obrigatoriamente ó, cumprir 16% da pena se ostentar bom comportamento carcerário. Senhores, negativo, certo? Quando é que se enquadra aqui os 16% da pena? Se o apenado ele for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, certo? Então, tendo em vista que ela cometeu o crime de roubo, que é um crime aqui de violência e grave ameaça, certo? Ela não vai poder se enquadrar nessa situação de cumprir 16% da pena, certo? Então, alternativa incorreta. Na alternativa B, ela traz assim, ó, cumprir 30% da pena, ostentar bom comportamento carcerário e reparar o dano causado. Senhores, os 30% da pena será se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Nesse caso aqui, ela não foi reincidente do crime cometido com violência ou grave ameaça, certo? Então também não se encaixa os 30%. Também aqui a letra C não vai se enquadrar em falar em 30%, certo? Apenas diz aqui cumprir 30% da pena e ostentar bom comportamento carcerário negativo. Já falei aqui que o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, certo? A letra D diz o seguinte, ó, cumprir 20% da pena, ostentar bom comportamento carcerário e reparar o dano causado. Quando é que ela será beneficiada aí com os 20%? Se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. No caso aqui, ela cometeu um crime com violência ou grave ameaça, foi o roubo, certo? Então também não se enquadra. Finalizando aqui, sobrando letra E, sendo gabarito aqui nossa questão número 6, diz, ó, cumprir 25% da pena e ostentar bom comportamento carcerário. Então vamos ver lá, ó. Os 25% da pena ele diz o seguinte: se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, certo? Ela cometeu o crime com violência ou grave ameaça, cometeu aqui o roubo. Mas ela não é réu primário, ela é reincidente, negativa. Veja que Dalva, ela foi condenada no passado pelo crime de furto, só que ela já cumpriu sua pena há 6 anos, certo? Então, vejam só. Dalva, no caso aí, ela já cumpriu, certo, a pena do crime de furto no passado. Então, registra-se que a pena já havia sido integralmente cumprida há 6 anos.
descaracterizando assim a reincidência. Portanto, considera-se dava primária, se encaixando perfeitamente aqui no que traz o nosso inciso 3 do artigo 112. Inciso 3, artigo 112 da nossa LEP, que ele vai trazer lá que os 25% da pena, se o apenado for primário, o crime tiver cometido com violência à pessoa, grave ameaça. Foi justamente aqui o crime de roubo. Perfeito? Então, gabarito da nossa questão número 6, ó, letra, ela se encaixa perfeitamente aí nesta alternativa. Perfeito? Então, vamos aqui para a nossa próxima questão. Questão número 7. Luiz, condenado definitivamente pela prática de crime contra o patrimônio, obtém em observância às formalidades legais o direito de se ausentar por um determinado período do estabelecimento prisional. Antes de retornar ao presídio onde cumpre pena, o agente cometeu um latrocínio, gerando grande repercussão na imprensa e comoção social, fazendo surgir movimentos para que haja modificações na legislação de regência sobre a matéria. Sobre o tema, considerando as disposições da Lei 7.210, a Lei de Execução Penal, assinale a afirmativa aí correta, certo? Então vamos ver, senhores, nossa alternativa correta. A letra A diz o seguinte, ó, a autorização para a saída temporária será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária, e dependerá da existência de comportamento adequado, do cumprimento mínimo de 1/6 da pena, se o condenado for primário, ou 1/3 se reincidente, além da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Pessoal, é o seguinte, a alternativa A está incorreta pelos seguintes detalhes, certo? O cumprimento mínimo aí de 1/6 da pena se o condenado for primário aqui, ó. Perfeito, certo? 1/6 da pena se o condenado for primário. Porém, não é de 1/3 se reincidente, sim 1/4, certo? 1/4 da pena se ele for reincidente, perfeito? Então, o erro da questão é trazer aqui 1/3 se reincidente. Na letra B diz o seguinte, ó, a ausência de vigilância direta ao condenado que obtém permissão de saída não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica quando assim determinada a administração penitenciária. Pessoal, também a alternativa incorreta, certo? A ausência de vigilância direta ao condenado que obtém saída temporária e não a permissão de saída, certo? Então, existe a divergência aqui de saída temporária e permissão de saída, certo? Então, não é a permissão de saída, e sim saída temporária, que vai ter aí ausência de vigilância direta ao condenado, certo? Não impede a utilização de equipamentos de monitoração eletrônica, perfeito? E isso nos casos, repetindo, de saída temporária, não permissão de saída, perfeito? A letra C diz o seguinte, ó. A autorização para saída temporária será concedida por prazo não superior a de 10 dias, podendo ser renovado por 3 vezes durante o ano, com prazo mínimo de 45 dias entre uma e outra. Pessoal, é o seguinte, a autorização para saída temporária, certo? Será concedida por prazo não superior a 7 dias. Perfeito. Podendo ser renovada por mais 4 vezes durante o ano, certo? Então, para a saída temporária será concedida por prazo não superior a 7 dias e não a 10. 7 dias, podendo ser renovada por 4 vezes durante o ano, com prazo mínimo, certo? De 45 dias entre uma e outra, certo? Então, essa autorização de saída ela será concedida no prazo não superior a 7 dias, renovada 4 vezes. Perfeito? Alternativa D traz o seguinte, ó. O condenado que cumpre pena em regime semiaberto poderá obter permissão de saída do estabelecimento, sem vigilância direta, no caso de visita à família, preenchidos os requisitos legais para tanto. Senhores, também aqui mais uma troca aqui de permissão de saída, certo? Não é permissão de saída, e sim o gênero correto é autorização de saída, certo? Então não é permissão de saída, perfeito? Então, mais uma alternativa aqui incorreta. Nos resta aqui a letra E, ó, que diz o seguinte, não terá direito à saída temporária o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Perfeito, senhores. Então, não terá direito a essa saída temporária, o que se refere aí ao condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte, ó, conforme nosso artigo 122, parágrafo 2º. Parágrafo 2º da nossa LEP, certo? Então, a alternativa correta da nossa questão número 7, ó, letra E, beleza? Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 8, ó. Maria, primária e possuidora de bom comportamento carcerário,
comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional, foi condenada definitivamente pela prática de 3 crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança, em continuidade deletiva, em detrimento do seu patrão, perpetrados em 2023. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei 7.210, Lei de Execução Penal, é correto afirmar que Maria, que se encontra grávida, progredirá de regime com o cumprimento de: letra A, 16% da pena, B, 20% da pena, C, 1/10 da pena, D, 1/8 da pena, ou E, 1/6 da pena. E aí, senhores? Tendo em vista aí que Maria se encontra grávida, vamos ver aqui o que o nosso artigo 122, artigo 122, parágrafo 3º traz o seguinte, no caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são cumulativamente, aí entre eles, ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior, certo? Então ela, será beneficiada aí, ela progredirá regime em cumprimento de 1/8 da pena, conforme está a alternativa aqui, letra D, certo? Isso em conformidade com o nosso artigo 122, parágrafo 3º, certo? Tomem as referências, podem conferir na nossa lei de execução penal. Então, gabarito da nossa questão número 8, letra D, Maria progredirá aí de regime no cumprimento de 1/8 da pena, perfeito? Então, fechando a questão número 8, vamos seguir aqui para a nossa próxima questão. Questão número 9, De acordo com a Lei de Execuções Penais, o livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz da execução, ouvido o Ministério Público e o Conselho Penitenciário. Será sempre imposta ao liberado condicional a obrigação de: letra A, obter ocupação lícita dentro do prazo razoável, se for apto para o trabalho. Letra B, não frequentar estabelecimentos em que se vendam bebidas alcoólicas. C, comparecer à reunião com agente da condicional a cada 15 dias. D, utilizar equipamento de monitoração eletrônica. Ou E, frequentar curso profissionalizante de instrução de ensino médio ou superior. E aí, senhores, qual das alternativas aqui está correta, conforme aí o liberado condicional, a obrigação aí do liberado condicional? Senhores, essa situação aqui está lá no artigo 132, artigo 132, certo? Parágrafo 1º da nossa LEP, certo? Ela vai trazer que serão sempre impostas ao liberado condicional as obrigações seguintes. Então, vão ser 3 aí, Na A, ela vai dizer, obter a ocupação lícita dentro do prazo razoável, se for apto para o trabalho. Na B, comunicar periodicamente o juiz a sua ocupação. E C, não mudar do território da comarca do juiz de execução sem prévia autorização deste. Então, conforme o artigo 132, parágrafo 1º, gabarito da nossa questão número 9, letra A, obter ocupação lícita dentro do prazo razoável se for apto para o trabalho, certo? Então, as outras duas obrigações dele aí é comunicar periodicamente ao juiz a ocupação e C, não mudar do território da comarca do juízo da execução sem prévia autorização deste, certo? Então, essas outras situações aqui, ela não há na referência aí na exigências do rol que traz as obrigações do liberado condicional, certo? Então, todas as outras alternativas incorretas, gabarito da nossa questão número 9, letra A, beleza? Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 10, Weber Júnior foi condenado a pena de 4 anos de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto, por crime de roubo de um telefone celular praticado em 1º de janeiro de 2021. Na oportunidade, afirmou que quebraria a cara da vítima caso não lhe entregasse o aparelho, sendo preso em flagrante e submetido à prisão cautelar até o trânsito julgado da sentença condenatória. Apesar de ser primário, a lentidão crônica da Vara das Execuções Penais fez com que, somente no dia 31 de abril de 2022, o Elber Júnior progredisse para o regime aberto e deixasse a unidade prisional, autorizada a progredir o cumprimento da pena em prisão albergue domiciliar com monitoramento eletrônico. Contudo, jamais compareceu ao local em que seria instalado o aparelho de monitoramento, razão pelo qual foi considerado evadido a partir do dia 1º de maio de 2022. Sendo proferida decisão de regressão cautelar ao regime semiaberto com expedição de mandato de prisão. O Elber Júnior readquirirá o bom comportamento que lhe permitirá progredir novamente para o regime aberto. Letra A, 5 meses e 10 dias após a recaptura. Letra B, 5 meses e 10 dias após a evasão. C, 8 meses após a recaptura.
de 1 ano após a recaptura ou é 1 ano após a evasão. E aí, senhores? O Weber Júnior, ele readquirirá aqui o bom comportamento que lhe permitirá progredir novamente para o regime aberto quando? Então, conforme o contexto da nossa questão, qual alternativa aí se encaixa perfeitamente aí? Senhores, vamos lá. Primeiro, o Elber Júnior cumpriu 1 ano e 4 meses, certo? 16 meses aí da pena, de um total de 48 meses, ou seja, restam 32 meses de pena a serem cumpridos a contar do momento em que foi considerado evadido, certo? Então, aí, por força do artigo lá 112, ó, por força do artigo 112, parágrafo 6º da nossa LEP, certo? A prática de falta grave ensejará aí a interrupção do prazo para a progressão de regime, certo? Sendo calculado com base na pena restante, no caso aí os 32 meses. Certo? Então vamos anotar aqui, ó, 32 meses. Então vamos lá, assim, pelo fato de o Elber Júnior ter sido condenado por um crime cometido com grave ameaça à pessoa, o percentual da progressão será de 25%, certo? De 25%. Então, o correto será que essa progressão ocorrerá após o quê? 8 meses. Então, é 25% aí, certo? De 32 meses. Então, será aí 8 meses para ele ter aí sua progressão de regime, certo? Então, gabarito da nossa questão número 10, ó, letra C. Letra C, certo? Após aqui 8 meses. Após a recaptura, perfeito? Então, gabarito da nossa questão número 10, ó, letra C. Então, vocês têm que interpretar a questão, saber aqui que ele cometeu um crime, certo? Ele é réu primário, mas cometeu o crime com violência, pessoa ou grave ameaça, sendo aí que ele só seria beneficiado com os 25%, perfeito? Mas aí vocês têm que prestar atenção que ele cometeu uma falta grave, já tinha cumprido 16 meses, porém faltava 32. Então, nós temos que contar a partir desses 32 meses, certo? Que interrompeu o prazo aí. Então, nós fazemos a conta dos 32 meses restantes, que será aí aqui os 25%, sendo aí 8 meses após sua recaptura, perfeito? Então, fechando aqui a questão número 10, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 11. Ó. A execução da pena tem por objetivo efetivar disposições de decisão condenatória de cunho criminal e proporcionar condições para a harmônica e reintegração social do condenado. Acerca da execução penal disciplinada nos termos da Lei 7.210, é correto afirmar que, então vamos lá, a letra A diz o seguinte, ó, a permissão de saída por motivo de falecimento do cônjuge é aplicável somente aos condenados em regime semiaberto. Senhores, negativo, ela não aplicava aqui somente aos condenados em regime semiaberto, mas também aqueles do regime fechado, certo? Bem como os condenados aí do regime semiaberto, perfeito? Então, alternativa A, incorreta. Letra B diz o seguinte, ó, o cometimento da falta grave pelo apenado durante a execução da pena privativa de liberdade suspende o prazo para a obtenção da progressão do regime de cumprimento da pena. Senhores, é o seguinte, ó, conforme nossa LEP, ela não traz aqui expressamente essa palavra suspende, mas ela traz aqui que o certo seria dizer que o cometimento da falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe, certo? E não aqui suspenda. Ela interrompe o prazo, beleza? Então, também a alternativa B incorreta. A alternativa C diz o seguinte, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à regressão, com a transferência para regimes mais rigorosos, quando o apenado vier a praticar nova infração penal, dolosa ou culposa. Senhores, culposa não, certo? Apenas dolosa, perfeito? Então, alternativa C também incorreta. Na alternativa D, ele traz, ó, em caso de falta grave do apenado, o juiz poderá revogar até 4/5 do tempo remido por estudo ou trabalho. Não seria 4/5, certo? E sim 1/3. 1/3 aqui do tempo remido, certo? Então, também a alternativa D incorreta. Restando aqui nossa letra E, sendo o gabarito da questão número 11, que diz, ó, a inclusão no RDD, certo? Configura a sanção disciplinar aplicável ao penado, devendo a medida ser precedida da oitiva do Ministério Público e da defesa. Perfeito, certo? Conforme aí o artigo, ó, 54, certo? Artigo 54, parágrafo 2º da nossa LEP, certo? Então, a decisão judicial sobre a inclusão do preso em regime similar será precedida da manifestação do Ministério Público e da defesa, certo? Então, gabarito da nossa questão número 11, ó, letra E, perfeito? Vamos aí para a nossa próxima questão. Vamos lá, pessoal. Questão número 2 diz o seguinte, ó, no curso da ação penal, o exame de sanidade mental revelou que o réu, por doença mental, era, ao tempo do ato, inteiramente incapaz de entender do caráter ilícito do fato,
resultando assim na aplicação da medida de segurança. A guia para a execução da medida de segurança será expedida pelo. Então, apenas aqui saber qual a autoridade, qual o órgão aqui que vai expedir essa medida provisória, certo? Então é o seguinte, ó, temos letra A, perito judicial, B, Ministério Público, C, autoridade judiciária, D, defensor público ou E, núcleo psicossocial. E aí, senhores? Pessoal, é o seguinte, conforme o artigo 172 da nossa LEP, certo? Ninguém será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou submetido a tratamento ambulatorial para o cumprimento de medidas de segurança sem a guia expedida pela autoridade judiciária, certo? Então, quem vai expedir essa guia aqui, ó, será a autoridade judiciária, perfeito? Então, gabarito aqui da nossa questão, letra C, questão bem simples, só basta saber aqui o que nos traz o artigo 172, ó, da nossa LEP, perfeito? Então, fechando aqui a questão número 12, vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão número 13, ó. Juliano foi definitivamente condenado a pena de 8 anos de reclusão em regime inicial fechado. Após 2 anos de cumprimento da pena, foi detectado que Juliano passou a ter a doença mental grave, tornando-o inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato pelos quais havia sido condenado. Neste caso, como advogado de Juliano, você deverá: letra A, postular ao juiz da execução penal a conversão da pena em medida de segurança. E aí, senhores? Pessoal, afirmativa aqui correta, certo? Então, de cara aqui já gabarito nossa questão número 13, ó, letra A. Isso em conformidade lá com o nosso artigo 183 da nossa LEP, certo? Que ele traz que quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação de saúde mental, o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança, perfeito? Então, ó, perfeito aqui, certo? Conforme nossa lei da execução penal. Gabarito nossa questão número 13, letra A, certo? Vamos ver aqui o erro das demais alternativas, ó. Na letra B diz, ajuizar uma ação de revisão criminal, postulando a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança. Senhores, ao contrário aqui do que foi afirmado, a defesa deve postular ao juiz da execução penal a convenção da pena em medida de segurança. Perfeito? Na letra C, suscitar incidente de insanidade mental do acusado a fim de apurar a integridade mental de Juliano ao tempo da ação criminosa. Também aqui está errado, certo? Na realidade, a insanidade se deu posteriormente. Assim, a defesa deve postular ao juiz de execução penal a convenção da pena em medida de segurança, perfeito? E a letra D, ó, solicitar que Juliano seja colocado em prisão albergue domiciliar como medida substitutiva do encarceramento, negativo, certo? Contrário do afirmado, a hipótese de postulação junto ao juiz de execução penal a conversão da pena em medida de segurança, certo? Então, no caso aqui, será, ó, medida de segurança, como nossa alternativa A trouxe. Perfeito? Então, gabarito, questão número 13, letra A. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 14. A Lei 7.210 trata da matéria de execução penal, afastando-se assim a maioria das previsões sobre o tema trazidos pelo Código do Processo Penal. Sobre as previsões da Lei de Execução Penal e a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores sobre o tema, é correto afirmar que: letra A, a execução penal é procedimento administrativo, de modo que não está sujeito ao princípio da legalidade. Senhores negativos, certo? Está sujeito sim o princípio da legalidade, certo? Então, alternativa aqui correta em falar que não está sujeito ao princípio da legalidade. Letra B, a prática de falta grave permite ao magistrado a revogação de todos os dias da pena remidos. Negativo, todos os dias não, apenas aqui, ó, 1/3, perfeito? Então, permite a revogação apenas de 1/3 do tempo remido e não a totalidade. Letra C, ó. O recurso de agravo é o cabível contra as decisões de execução, admitindo ao juiz a qual o exercício do juízo de retratação. Pessoal, alternativa aqui correta, certo? Aqui, conforme a lei de execuções penais, lá no artigo 197, ó, artigo 197, certo? Das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. Assim, o recurso de agravo é o cabível contra as decisões da execução, certo? Então, ó, alternativa aqui correta conforme nossa lei de execução penal. Então, gabarito nossa questão número 14, letra C, perfeito? A letra D diz, ó, a regressão de regime cautelar diante da prática de novo crime doloso nunca será admitida. Negativo, certo? Então, caberá a regressão de regime aqui, ó, conforme lá no nosso artigo 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, sofrer condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena execução torna incabível o regime, certo? Então, também a alternativa aqui incorreta. E letra E diz: a prática da falta grave interrompe o prazo de contagem do livramento condicional. Ela não interrompe, certo? Não interrompe. Então, alternativa aqui correta, letra C, gabaritando essa questão número 14, perfeito? Então, vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, então vamos lá, finalizando aqui nossa bateria de questões, certo? Resolvendo aqui 15 questões da nossa lei de execução penal, focando aí na Polícia Penal da Bahia, certo? Então você está se preparando para esse concurso, nós ainda vamos ter aqui diversas aulas, diversas questões aqui, focando na Polícia Penal da Bahia, beleza? Então vamos finalizar aqui nossa última questão, deixa aí nos comentários quantas questões vocês acertaram, qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente vai sanar a dúvida de todos vocês, certo? Lembrando, ó, que o nosso material está aí à disposição, os 10 primeiros que adquirir o material comigo lá no WhatsApp vai estar ganhando aí o caderno de 1000 questões, certo? Então, para você exercitar aí 1000 questões, mas vão ser um pouco mais de 1000 questões aí da Banca FGV, focando na Polícia Penal da Bahia. Perfeito? Então, vamos finalizar aqui nossa última questão, que diz o seguinte, ó. Com base na Lei de Execuções Penais, avalie as afirmativas a seguir, certo? Então, temos 3 alternativas, ó. A 1 diz o seguinte: os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta quando houver doença grave de irmão. Senhores, perfeito, certo? Então, a alternativa aqui, ó, correta, conforme o artigo 120 da nossa LEP, certo? Ela vai trazer que os condenados que cumprem em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta quando ocorrer um dos seguintes fatos: falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão. No caso aqui, ó, do irmão. Perfeito? Então, alternativa 1, ó, correta. Alternativa 2, ó, os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, para a frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do segundo grau superior na comarca do juiz da execução. Senhores, alternativa aqui incorreta, certo? Conforme lá o nosso artigo 122, ó. Por que está incorreta? Porque o artigo 122 ele diz que os condenados que cumprem pena em regime semiaberto e não os fechados. Certo? Então, os que tiverem aqui semiaberto que poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento. Perfeito? Então, alternativa 3, ó, alternativa 2 incorreta. E, por fim, a alternativa 3 diz, ó, o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte terá direito à saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, para a frequência curso supletivo profissionalizante na comarca do juiz da execução, desde que tenha cumprido no mínimo 1/4 da pena. Senhores, negativo, certo? Conforme o artigo ainda 122, lá no parágrafo 2º, certo? Não terá direito à saída temporária que se refere, certo? O caput deste artigo: condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Foi o caso aqui da nossa alternativa 3. Então, ele não tem direito aqui, certo? Essa saída temporária do estabelecimento. Então, a única alternativa destas aqui correta é a alternativa 1, sendo o gabarito da nossa questão número 15, ó, letra A. Perfeito? Então, finalizando aqui nossas 15 questões, espero que todos tenham gabaritado, espero ter ajudado muito, certo? Ainda vamos trazer mais questões aqui para a nossa Polícia Penal até a nossa prova, certo? A edital aí pode estar saindo a qualquer momento. Então, já se inscreve no nosso canal, fica com a gente, entra no grupo do WhatsApp, vou deixar o link aí na descrição. Fala comigo lá no WhatsApp, pega o material e vamos focar aí rumo à Polícia Penal da Bahia, beleza? Então, todos aí fiquem com Deus, obrigado a quem viu até o fim, até a próxima aula.